pode começar a ler a Bíblia do começo. Quando chegar quase na metade do segundo livro, Êxodo, encontrará um monte de leis antigas. Faça isso, não faça aquilo. Todas essas leis são escritas no estilo literário que chamamos de discurso em prosa e se encontram no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto livros da Bíblia. Existem cerca de 600 leis. E como ler códigos legais na Bíblia não é algo que você e seus amigos façam com frequência, é provável que tenham alguma dificuldade. Então, vamos falar sobre como ler a lei na Bíblia. A primeira coisa que temos que lembrar é que a Bíblia não é um manual de comportamento com uma lista completa do que se deve ou não fazer para deixar Deus feliz. Certo, a Bíblia é uma narrativa épica, mas na história, Deus realmente diz às pessoas o que elas devem fazer. A história começa com o plano de Deus de governar o mundo através de seres humanos que confiarão nele e viverão segundo a sabedoria divina. E aqui encontramos o primeiro mandamento divino na Bíblia. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Mas os humanos resolvem tomar para si a autoridade de conhecer e definir o que é bom e o que é mal. E isso não é bom. Isso leva a um mundo de violência e morte. E eles são expulsos do jardim. Certo, então essa foi a primeira lei na Bíblia? Esse é o primeiro mandamento divino que convida pessoas a confiarem em Deus e viverem segundo sua sabedoria. Embora não faça parte das leis dadas a Israel, ele é um presságio, já que as leis também são convites para que confiassem na sabedoria de Deus. Então quando chegaram essas leis de Israel? A história é essa. Israel está escravizado no Egito, e Deus liberta os israelitas e os convida para uma relação de aliança com ele, como um casamento. E as leis são os termos dessa aliança. Então temos um registro com todas as leis que Deus deu a Israel? Na verdade, não temos todas as leis, só exemplos. Esses exemplos são estrategicamente colocados entre histórias que mostram que Israel está sempre violando as leis. Ah, e assim eu consigo ver que os israelitas não são diferentes dos humanos no jardim. Não confiam em Deus nem vivem segundo sua sabedoria. Exato. E isso leva a um novo ciclo de tragédia, violência e morte. E termina em exílio. Apesar de as leis serem boas e mostrarem a sabedoria de Deus, elas também revelam que os israelitas são incapazes de manter sua fidelidade a Deus. Estou entendendo. Mas quando eu leio as leis, vejo muitas coisas estranhas, como não permitir que roupas sejam feitas com 2 tipos de tecidos diferentes. O que isso tem a ver com a sabedoria de Deus? Certo, é importante entender que muitas dessas leis são símbolos rituais antigos que separavam Israel, ou seja, que os tornavam santos. Algumas leis tornavam Israel diferente das nações vizinhas, enquanto outras mantinham o povo longe de coisas que na sua cultura simbolizavam a morte, a destruição e corrupção moral. Tá certo, mas e quanto aos sacrifícios dos animais? Os sacrifícios também eram símbolos rituais que ligavam o povo a Deus. Já que você, um mortal, não pode subir à presença de Deus no templo celestial, um animal sem culpa oferecido a Deus podia subir em seu lugar, cobrindo as suas falhas, para que você pudesse saber que é aceito por Deus. Legal, mas nem todas as leis são rituais antigos. Algumas delas falam apenas como ser uma boa pessoa ou tratar bem os outros. Sim, mas essas leis não são apenas sobre ser bom. Elas tratam de justiça, que é muito importante para Deus. Na primeira página da Bíblia, aprendemos que todo ser humano é feito à imagem de Deus e merece dignidade. E essas leis aplicam essa ideia aos dias de Israel. De fato, essas leis formam a base de muitos conceitos de justiça e igualdade que consideramos naturais hoje em dia. Mas algumas dessas leis não parecem justas, como as que permitem a escravidão. Se olhamos para essas leis no seu contexto cultural antigo, vemos que Deus está trabalhando com Israel na condição em que se encontra, movendo em direção à justiça. Então, a escravidão não é abolida, mas vai sendo enfraquecida. Por exemplo, a cada 7 anos, Israel deveria reviver a libertação do Êxodo, libertando os escravos e perdoando todas as dívidas. Isso era algo revolucionário no mundo antigo. Certo. Mas e as leis sobre o descanso no sábado, no 7º dia, e todas as festas de 7 dias? Para que tanto o número 7? Bom, todas essas leis sobre o tempo sagrado estão ligadas à narrativa da criação em Gênesis. Deus cria a ordem a partir do caos em 6 dias, e cada um deles tem princípio e fim bem definidos. Mas quando chega no 7º dia, ele não tem fim. É porque ele mostra que o ideal é que os seres humanos colaborem com Deus tanto no seu governo como no seu descanso. Todas essas festas de 7 dias são rituais que simbolizam o verdadeiro propósito e o futuro da humanidade. Certo? Então todas essas leis dadas a Israel podem se encaixar naquelas categorias básicas. Sim, e cada categoria expressa um ideal central da sabedoria de Deus. As leis mostram como esses ideais seriam aplicados na cultura do Israel antigo. Mas como a história deixa claro, Israel falhou várias e várias vezes no cumprimento da lei.
Como Deus fará com que os seres humanos confiem na sua sabedoria? Bom, Moisés e os profetas que vieram depois dele confiavam que um dia Deus transformaria o coração humano para que as pessoas pudessem ser parceiras fiéis na aliança, confiando na sabedoria divina. E isso nos leva à história de Jesus. Exatamente, Jesus disse que veio para cumprir a lei. Certo, ele foi o parceiro fiel da aliança, aquele que Israel e toda a humanidade foi criada para ser, mas todos falharam. Jesus viveu segundo os ideais divinos que baseavam essas leis. E ele ensinou que todas as leis são cumpridas quando amamos a Deus e o próximo como a nós mesmos. E Jesus prometeu que o Espírito de Deus viria e transformaria os seus seguidores para que eles também pudessem viver assim. Quando nós, seguidores de Jesus, lemos essas leis hoje, devemos nos lembrar de que elas foram dadas a Israel no contexto cultural antigo. Mesmo que tentássemos, não seria possível seguir essas leis. Mas o que nós podemos fazer é ver a sabedoria de Deus nas leis. Certo, e confiar que o Espírito de Deus pode nos guiar para seguirmos essa sabedoria, à medida que aprendemos a amar a Deus e o próximo como a nós mesmos.